Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Não é Sorte, é Marketing. E hoje temos um assunto bem polêmico, né, Gabriel? Muito polêmico, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Não é Sorte, é Marketing. E hoje esse assunto vai dar o que falar aqui, não é, Aline? A maioria das empresas ainda está jogando o jogo antigo do marketing. Estão tentando crescer com mais mídia, mais conteúdo e mais alcance. Mas o jogo de 2026 está super diferente, está premiando outra coisa. Está premiando mais confiança, mais conversão e mais velocidade. Não significa que as empresas que têm mais alcance, mais tráfego, elas estejam crescendo com margem, né? Com receita crescendo com margem. E a realidade que a gente vê, muitas vezes é o contrário. Tem muitas empresas que não têm aquele alcance todo, ou seja, quando a gente fala alcance, que é importante deixar claro que é visibilidade. Então é a sua empresa ter mais visibilidade, mais posicionamento, e muitas vezes esse mais visibilidade não necessariamente, Aline, está transformando em receita, está transformando em conversão. E a gente sabe que 2026... estamos no mercado muito diferente do que foi em 2018, do que foi em 2020, pandemia, 2022, 2023, pós-pandemia. Hoje, as pessoas estão com um crivo muito maior para tomar a decisão de compra numa empresa, não é, Aline? Porque ser visto hoje, Gabriel, não é mais suficiente. As empresas precisam gerar confiança para trazer mais conversão em suas vendas. Exatamente, Aline, e aqui nós vamos mostrar para você, empresário, o que você tem que acompanhar no seu negócio ainda esse ano, ainda essa semana de preferência, para que você possa tomar as melhores decisões no seu marketing. E, de novo, não é apenas sobre alcance, é sobre ter intencionalidade no posicionamento da sua marca. Sabe por quê, Aline? Tem uma coisa que a gente vê muito, inclusive nos nossos clientes também, que é sobre a jornada de compra. Hoje, se a jornada está confusa, a gente perde o lead, o potencial cliente logo no início. Então não adianta muitas vezes colocar rios de dinheiro, que é o que a gente vai falar aqui agora, colocar muito investimento, muita estrutura de mídia como um todo, se a jornada está confusa. Inclusive um dado interessante aqui, se a gente pega o recorte de 2025 do orçamento geral de marketing das empresas, 7% desse orçamento foi investido, de fato, no marketing, ligado ao faturamento dessas empresas. E desses 7%, Aline, 60%, um pouco mais de 60%, está no digital. Uma realidade que mudou muito se a gente pega o recorte dos últimos 5 anos. O investimento de mídia, investimento de marketing digital como um todo das empresas veio aumentando gradativamente. Inclusive, a gente viveu um momento que foi uma onda surfada pelas empresas ali entre 2018 até 2023, aproximadamente. Então, foram 5 anos que o orçamento de mídia das empresas estava cada vez maior, ano após ano. E a gente viveu uma realidade recente muito diferente. Em 2025, o orçamento ele não estourou esses 7%, o que, na realidade, se a gente pega esse recorte, foi de fato muito diferente. E aí, claro, existem tanto fatores econômicos, fatores políticos e fatores também ligados à maturidade digital, não é, Aline? Exatamente. Hoje o alcance sem um posicionamento claro gera uma lembrança fraca. Antigamente, quando a gente começou na era digital, né, a gente começou a bombar lá na época da pandemia, qualquer vídeo que você colocava nas redes sociais, todo mundo se falava nesses vídeos. Eu lembro da época das lives, a época dos cantores, que todo mundo comentava sobre isso. Era muito mais fácil jogar um conteúdo nas redes sociais e as pessoas falarem do seu conteúdo. Hoje tem que ter muito mais profundidade. Hoje a gente tem que trazer algo a mais para a gente gerar essa confiança no público, né? A gente pega, por exemplo, os conteúdos virais de hoje e os conteúdos virais do passado, né, dos últimos 4, 5 anos, sobretudo pós-pandemia mesmo. Hoje, para ter um conteúdo viral, é muito mais difícil do que era no passado. Claro, e aí depende de N fatores também, estrutural desse conteúdo, tipo de conteúdo também, mas na prática significa que o consumidor, que somos todos nós, você que está assistindo, que tem uma empresa, independente do faturamento, por trás da empresa, você é uma pessoa física que está consumindo rede social,
está consumindo o YouTube, está consumindo tudo que tem por aí na internet. E nós estamos cada vez mais exigentes também sobre conteúdo, né? É claro que hoje a gente basicamente é dominado pelo algoritmo. Então, o que você recebe lá no seu Instagram certamente é diferente do que eu recebo e certamente é diferente do que você também recebe no seu Instagram. E claro que esse algoritmo ele é muito inteligente. Ele sabe exatamente o que a gente gosta, a gente vive numa bolha ali, né, de consumação desse conteúdo e ele vai sempre mandando pra gente aquilo que a gente tende a curtir mais, a comentar mais, a gostar mais como um todo. E nisso, hoje, a concorrência aumentou bastante pela produção de conteúdo, né? As empresas, do que a gente pega em 2018, 2017, falar de digital naquela época, que não é tanto tempo assim, era uma coisa que a maioria das empresas ainda não estavam com uma maturidade digital. E hoje não. Hoje a gente sabe que muitas empresas, mais de 45% das empresas hoje no Brasil, já investem ou já investiram em tráfego pago, por exemplo. Sendo que no passado falar de tráfego pago era um assunto que, não, eu não sei se funciona para o meu negócio, eu não sei se dá certo. Então muitos empresários tinham, Aline, justamente essa dúvida, se funciona ou não para o negócio dele. E na verdade hoje é mais do que necessário ter esse alcance, essa exposição, porém uma exposição inteligente, né? E me responde uma coisa, Gabriel, o empresário hoje está investindo em mídia com a cabeça de 2022 ou com a cabeça de 2026? Olha, essa pergunta ela é bastante interessante porque hoje o que eu vejo ainda é a maioria dos empresários pensando em investimento muito com a cabeça de 2022. E o que significa a cabeça de 2022 aqui? Significa, Aline, pensar o seguinte, eu vou colocar mais mídia para ter mais impressões no meu negócio, para ter mais leads, e é isso, quanto mais mídia eu coloco, mais lead eu tenho. E na verdade, hoje não é muito assim mais. Por que não é muito assim mais? Porque não significa que esse alcance que a gente está falando aqui vai gerar mais intenção de leads no seu negócio, de interessados mesmo no negócio. Por quê? Não é sobre o quanto que você aparece mais, é sobre o quanto a sua jornada, que a gente falou aqui agora há pouco, está clara para esse potencial cliente no seu negócio e o quanto essa proposta única de valor, assunto pelo qual também já falamos em outros programas, é bem claro hoje. E assim, falar disso é fácil, mas a verdade mesmo que, se a gente for abrir um site agora aqui, será que a gente vai entender esse site em 3, 4, 5 segundos? Muitas vezes, não. A gente demora, porque será que essa empresa vende mesmo? É um produto? Qual é o produto? Qual que é o serviço? Porque a gente tem uma tendência, Aline, de colocar muita floreação ali no negócio. Não, o meu negócio ele tem que ser muito diferente, ele tem que ser muito diferente do meu concorrente. E às vezes, se diferente demais, ele vai tornando complexo para quem está na ponta ali, que é o seu potencial cliente, entender o seu negócio em uma fração de segundos e tomar a decisão que é o melhor negócio para ele. Quando na maioria das vezes não tem diferenciação nenhuma. O empresário se pega nessa teoria de que meu negócio é melhor, tem diferencial, vou fazer uma coisa muito modificada do meu concorrente e ele acaba complicando o que deveria ser simples. Hoje o marketing que vende é uma jornada simples, é um conteúdo que é um tipo de site que você entra e entende qual é o conteúdo que está ali. Não precisa ser complexo para comprar, precisa ser eficiente, precisa ser rápido, precisa acompanhar a mesma lógica que vem do marketing até o pós-venda. E aí, ligado a investimento, Aline, tem um aspecto também que certamente quem está nos assistindo agora já está ou aplicando alguma coisa na empresa, ou usando também como pessoa física, ou ouvindo falar muito, que é inteligência artificial. Você está usando inteligência artificial, Aline? Com toda certeza. Todos nós estamos usando ChatGPT, Gemini, Cloud, várias e várias outras ferramentas que existem por aí. Mas a grande realidade aqui é que ainda muitas empresas, Aline, não estão transformando esse uso da inteligência artificial em receita na prática. Ou em economia de custo também na prática nas empresas. E a gente sabe que não é tão simples quanto parece. A realidade é que, para a gente potencializar o trabalho da IA, e que muitos estão fazendo ao contrário, tá? Muitos estão, Aline, pegando a IA e fazendo com que ela fique estratégica na empresa e não necessariamente operacional. E aqui, a grande estratégia nossa quando fala de IA é conseguir, primeiro,
montar uma estratégia da empresa, pensar na empresa, quais são os fluxos que eu consigo otimizar e quais desses fluxos a gente consegue potencializar com a IA. Então, na realidade, a IA não chega como um substituto completo da estratégia da empresa, e muito sim como potencializador de resultado, né, Aline? É que a maioria das pessoas deveriam usar a IA como motor e as pessoas a estratégia como piloto de um carro de alta velocidade, né? A maioria das pessoas estão fazendo totalmente o contrário, estão ficando cada vez mais iguais. Os conteúdos estão genéricos, as pessoas não estão conseguindo mais consumir tanto mais do mesmo. E isso acaba perdendo toda a credibilidade e confiança que a gente precisa ter nas marcas em 2026. E tem muitas empresas, por exemplo, fazendo um trabalho de automação da parte comercial, usando IA para os fluxos de atendimento. E isso funciona, é claro. Mas às vezes você, empresário, não pode inverter a ordem. Primeiro tem que verificar se o processo comercial da sua empresa ele está redondo, ele está azeitado, para que aí sim você potencialize esse resultado com a IA. E não o contrário. Muitas vezes ali o que acontece é que a empresa nem está recebendo o lead direito, ou não tem um bom atendimento com o humano. Porque a IA ela vai replicar aquilo de insumo que a gente traz para ela. A IA trabalha bem no seu negócio com contexto. Quando tem um contexto completo do negócio, ela vai trabalhar bem. Só que se não tem essa estratégia muito bem desenhada, e aqui a gente está falando de uma ponta só, que é a ponta comercial. Porque só comercial, só uma IA no comercial, não é aquilo que a gente tem de potencial em usar, de fato, toda essa transformação digital que está acontecendo. E além disso, além do uso da IA no seu negócio, no processo comercial, no marketing ou até na sua operação, existe também ali o comportamento das pessoas na pesquisa com a IA. Hoje, por exemplo, toda pesquisa que eu faço aqui, eu diria que no meu caso, é 50-50 já. 50% das pesquisas que eu faço está sendo no Google e 50% já está sendo ou no ChatGPT, ou no Gemini, ou em qualquer outra ferramenta de IA. Inclusive o próprio Google, existe lá o Overview AI, que ele traz, sem a gente pesquisar no Gemini, ele já traz para a gente a resposta daquilo que a gente está perguntando via AI. E é exatamente por esse motivo que só alcançar as pessoas não necessariamente gera resultado para o teu negócio, porque você precisa entregar para o Google, entregar para o digital como um todo. E aí quando eu falo digital, estou falando aqui de rede social, estou falando aqui eventualmente de LinkedIn e também, óbvio, do Google. Quando a gente entrega ali nesse contexto, a IA, por exemplo, vai usar justamente esse contexto para posicionar pouco a pouco o seu negócio em alguma pesquisa que está sendo realizada ali no Google. Então isso faz muita diferença, Aline, quando a gente está falando justamente desse posicionamento e desse alcance estratégico, né? Na verdade, o famoso termo zero clique, né? Como que isso, Soares, está interferindo em gerar tráfego, gerar alcance? Como que o zero clique está interferindo em a gente fazer marketing hoje em dia? Legal. Pensa assim, Aline, e todos que nos assistem aqui. Você agora pode fazer um exercício, inclusive, de pegar o seu celular, ir no Google e pesquisar empresa de contabilidade, por exemplo. Dá um Enter e certamente, pode ser que apareça, pode ser que não, porque ainda está em beta algumas coisas, mas pode ser que apareça para você o Overview AI. Esse Overview AI é uma resposta da inteligência artificial dessa pesquisa que você está fazendo, e essa resposta pode, inclusive, recomendar para você as melhores empresas da região que você está pesquisando. E aí, o que significa isso na prática, ali, nesse zero clique? Essa recomendação da IA, e você também pode fazer isso no ChatGPT, no Gemini e qualquer outra ferramenta de pesquisa hoje via AI. Essa recomendação, não necessariamente, a pessoa clica num site para ter as informações da empresa. Muito pelo contrário. Ela já está tendo as informações ali via inteligência artificial, e aí com base nessa informação ela decide, essa empresa aqui faz sentido aprofundar nela, conhecer mais. E ela eventualmente pode perguntar ao site ou clicar no site caso apareça, né? Então esse termo zero clique, que o Google também vem falando bastante sobre isso, inclusive várias atualizações estão acontecendo para que isso acelere também do ponto de vista das empresas usarem mais essa estrutura. Daqui a pouco, inclusive, pode ser que tenha, muito em breve,
anúncios no próprio Gemini, na inteligência artificial. Então, empresas começarem a investir para aparecer nas recomendações da inteligência artificial. Então, é uma coisa que está impactando muito, porque não basta só aparecer na primeira, segunda, terceira posição do Google. Até porque essa pesquisa ela aparece antes de qualquer patrocinado. A inteligência artificial ela mostra esse resultado antes de quem está colocando mais investimento, que está tendo maior alcance. E aí, para que não fique confuso essas informações, para a própria inteligência artificial, é importante, Aline, que os empresários eles olhem bastante para essa estrutura de comunicação da empresa. Então, será que, de fato, o seu negócio ele está passando uma mensagem clara para o público? O seu site está bem configurado? E aí está acontecendo o efeito dos sites diminuírem a visita, diminuírem o tráfego, mas não necessariamente isso perde relevância para o Google, porque as informações são extraídas de lá. Então, esse zero clique, Aline, é justamente esse posicionamento e essa visão estratégica que as empresas têm que ter para que não é só clique agora para ter conversão. É sobre contexto, é sobre você passar todo esse arcabouço de informações da sua empresa para o Google, para o digital, para conseguir ter mais vendas no final do dia, que é isso que importa. Entendi. Muito obrigada pela explicação. E aproveitando esse conteúdo, Gabriel, o mercado hoje, as empresas, estão utilizando a IA para vender melhor ou apenas para gerar mais conteúdo em massa? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, do que eu vejo hoje, sim, tem algumas empresas já estratégicas, né, usando a inteligência artificial para acelerar processos comerciais, como a gente falou aqui agora há pouco, mas ainda o que está sendo muito comum é ver empresas só gerando conteúdo em massa, por exemplo, ou gerando automações também em massa dentro da empresa, sem necessariamente isso estar ligado a uma estratégia de conversão. Porque, de novo, no final do dia, não é sobre pegar uma inteligência artificial, aplicar dentro do processo comercial, e é isso. Tem que ter estratégia por detrás. Quando a empresa não tem uma estratégia, Aline, muito bem definida, e também é muito sobre teste AB, é muito sobre aplicação do PDCA. Então, planeja, por exemplo, eu vou usar a inteligência artificial para uma parte aqui do meu processo comercial. Então, por exemplo, para todos os leads que chegam no negócio, eu vou filtrar primeiro com a qualificação via inteligência artificial, e aí depois passa o bastão para uma pessoa, de fato, fazer esse atendimento. Só que muitas vezes as empresas estão querendo colocar em tudo, e aí não funciona também. Ou poderia funcionar melhor se tivesse uma estratégia por detrás, conectando essa passagem de bastão. A gente está trocando um pouco do básico, né? Pessoas compram de pessoas. Pessoas querem confiar no que os outros estão dizendo, querem ter perguntas mais estratégicas e não apenas respostas genéricas, que é o que a gente vê hoje, né? Eu, por exemplo, odeio comprar numa empresa que tem ali um chat que te responde automaticamente. Sempre eu fico assim, quero falar com o atendente, quero perguntar coisas mais específicas e fica ali aquele chatbot. Eu entendo que quem não tem nenhum processo comercial é muito melhor ter uma automação para qualificar o lead, mas não para ser a resposta sobre tudo. Exato. A gente não pode confundir alguns processos da empresa. Né? Eu, por exemplo, eu não gosto muito de ser atendido via IA, no WhatsApp. Mas eu entendo que quando uma empresa tem alto volume, que é o caso hoje de, por exemplo, quando eu entro em contato com o Banco do Brasil, aí tem lá inteligência artificial para fazer o filtro do que eu quero, aí eu entendo que aquele processo está sendo feito via AI para aí sim entender a minha demanda e passar para um humano atender, né? Então, muitas vezes a empresa está fazendo o contrário, não está usando dessa forma. É aí que mora justamente uma perda de performance, porque no final do dia, o que toda empresa tem que buscar, Aline? Tem que buscar maximizar a conversão de toda a demanda que chega. Então a demanda já está cara por si só. Quando a gente pensa em tráfego, seja ele pago, que aí é um dinheiro direto envolvido, seja um tráfego orgânico, o orgânico gasta energia, posicionamento, conteúdo. Então não é barato de qualquer forma, essa energia é cara. Então o tráfego, essa demanda, quando a gente tem de fato no negócio, não dá para desperdiçar. Tem que ser atendida, tem que ser usada da melhor maneira as ferramentas internas para a gente potencializar esse resultado. Gabriel, vamos para uma pergunta bem polêmica. Por que a mensageria virou parte central da venda? Legal, uma pergunta importante, inclusive. Eu, por exemplo, não tenho paciência para preencher formulários mais. Você costuma preencher formulário para ser atendida? Não. Então isso mudou completamente, as pessoas não estão mais com paciência, ainda mais quando tem aquele formulário longo, sabe quando você entra num site
E aí, primeiro que você custa para achar onde que preenche o formulário. Aí você vai descendo, e aí acha o formulário. Quando o processo complica, você casca fora. Se não tiver desistido antes, inclusive, né? E aí, muitas vezes, é um formulário que está perguntando 4, 5, 10 informações, e aí você fala assim, deixa eu encontrar aqui ou procurar uma outra empresa. E não avança com o processo. Então, hoje, olha só um dado interessante, tá? 73% das vendas que acontecem hoje no digital, elas passam por algum aplicativo de mensagem. E esse aplicativo de mensagem hoje no Brasil, o principal é o WhatsApp, né? O brasileiro, ele tá ativo no WhatsApp, ele passa muitas horas, inclusive em média, por dia no WhatsApp. Então a gente usa o WhatsApp hoje para conversar com familiares, conversar com amigos, mas também para vender e vender muito. Deixa eu te contar uma história engraçada que me aconteceu essa semana. Eu liguei para uma empresa, eu tô comprando pedras de mármore para reformar minha casa. Aí eu liguei para a empresa para pedir um orçamento, conversar sobre o que o arquiteto pediu. O atendente falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, me chama no WhatsApp, que aí eu te encaminho o orçamento. A chance dele estar com o lead na ligação e poder aprofundar e pegar conteúdo era tão importante, mas o processo hoje está tão diferente que ele vai para outro canal para a gente conversar de forma diferente. E por que isso está tão normal, Gabriel? Esse é um caso em específico que virou muleta. Já estava na ligação, já poderia resolver pela ligação, já poderia explicar uma proposta. Não é um vendedor nato. Não é um vendedor. É um tirador de pedidos, né? Porque um vendedor e um tirador de pedidos tem muita diferença. Mas a verdade é que virou muleta, em parte sim, mas em outra parte significa que o comportamento das pessoas, elas estão preferindo menos ligação e mais mensagem mesmo. Então, se a gente compara, por exemplo, o que era o outbound, né, que é a prospecção fria no passado com o que é hoje, mudou muito. As pessoas estão querendo menos ligação, querendo menos contato mesmo por voz e mais mensagem no WhatsApp. Então, hoje, não tem como mais as empresas irem na contramão disso. Esse é o ponto número 1. Não tem como ir na contramão. Precisa jogar o jogo do mercado. Exato. Se esse é o jogo do mercado, tem que jogar ele da melhor maneira possível. Mas não significa que essa demanda, por exemplo, de 20%, 23% das pessoas que ainda preferem ligação, preferem eventualmente uma visita para fechar uma compra, não significa que eu tenho que normalizar todo mundo só WhatsApp, só mensagem. E aí vai muito de ter uma pessoa fazendo essa condução da melhor maneira, identificando, esse lead aqui, esse meu potencial cliente, via ligação, vai gerar mais resultado, vou conseguir conectar melhor. Nesse seu caso aqui, aí já estava na ligação. Então já poderia evoluir via ligação. Normalmente, né? A gente entra no site procurando o WhatsApp para poder mandar mensagem para ter uma chance de ligar. Exato. E a pessoa nos atender. Nesse caso já estava lá e ele perdeu uma chance valiosa. E aí existe no comercial, você que é empresário tem que estar sempre olhando para isso também, que é o fluxo de cadência no seu comercial. O que significa fluxo de cadência? Na prática primeiro, quantos contatos que o seu comercial faz com a demanda que chega. Segundo, qual é a mensagem desse contato? Então, qual que é o corpo desse contato? Terceiro, qual é a frequência desse contato? Então, mandou a primeira mensagem hoje, vai mandar a segunda mensagem amanhã? A frequência de 1 em 1 dia, 2 em 2 dias? E quarto, qual que é o canal de comunicação dessa mensagem? Então, no fluxo de cadência, para que a gente possa gerar mais performance, ou seja, neste caso aqui, mais conversão de fato, é interessante que a gente sempre use canais diferentes. Então, no mínimo 3 canais, inclusive. Telefone, WhatsApp e, por exemplo, um e-mail. E-mail, inclusive, Aline, a gente sabe que cada vez mais tem funcionado pouco, mas a verdade é que se a gente fala, por exemplo, de uma relação B2B, de empresas que vendem para empresas, para setores específicos, como, por exemplo, setor de compra, o e-mail ele funciona muito ainda. Mas as pessoas, por mais que elas não tomem muita decisão via e-mail, elas, querendo ou não, estão recebendo a notificação. Você está tendo impacto. Então, esse fluxo de cadência, ele aumenta muito a performance também comercial, a taxa de conversão. Então é importante, quando a gente fala que o WhatsApp é central, que é a mensageria como um todo no Brasil, é o que está trazendo conversão, legal. Tem que olhar para isso, e isso é basicamente aqui o 80-20, é o Pareto no teu negócio, na parte comercial. Mas, de novo, não significa que tem que excluir os outros canais. Ele tem que ser usado em paralelo para potencializar esse resultado e, portanto, gerar mais demanda para o teu negócio, mais conversão para o teu negócio. Então, 2026...
o mercado olhou para a mensagem como não só um suporte, mas como parte da conversão para a sua empresa. Em 2026, a gente tem um novo funil de marketing, não é mesmo? Vamos detalhar eles aqui para toda a galera de casa ficar bem ciente do que vem por aí. Na realidade, tudo isso que a gente está conversando, falando que inclusive alcance por si só não quer dizer mais conversões, a gente pode resumir aqui, Aline, em 4 grandes etapas, né? O primeiro passo, o alcance, ele ainda é importante, é claro, só ele não, mas a gente precisa ser encontrado. Não tem como a empresa não ser encontrada para gerar mais demanda. E aí, para ser encontrado, não basta só estar na primeira posição do Google. Tem que estar com uma jornada muito bem clara do teu negócio, as informações muito bem claras. Para a IA, por exemplo, usar muito essas informações para a exposição do seu negócio. Então aqui o primeiro passo, Aline, que todo empresário ele tem que olhar para as métricas necessárias ligado a essa parte é: o meu negócio está sendo encontrado fácil? Então, quando entra, por exemplo, no Instagram, eu consigo rapidamente entender o negócio e entender que, essa empresa aqui é uma empresa bem estruturada, passa uma certa autoridade. E passar autoridade hoje não significa mais ter 100 mil, 50 mil seguidores. Não é sobre volume de seguidores, é sobre conteúdo claro. Então tá claro ali o posicionamento, tem uma prova social, por exemplo, lá dentro do Instagram. Quando entra, por exemplo, no site, tá legal, não tá confuso. Então é isso, foi encontrado, o segundo passo aqui é ser compreendido, que é o que a gente está falando. Então, muitas vezes, você pode estar perdendo lead, potencial cliente, porque está confuso o seu negócio, você está tentando explicar de maneira complexa. E aí, claro, a gente como dono de negócio, na nossa cabeça está muito bem claro. Mas existe um termo em japonês, inclusive, que é chamado Shoshin, que é a mente de principiante. É muito difícil, quando a gente sabe de determinado assunto, a gente voltar na cabeça de quando não sabia daquele assunto. Então, lá atrás, quando eu não sabia, será que eu estaria entendendo isso que eu estou entendendo hoje? Então, é importante ter um pouco dessa mentalidade. E aí é tentar explicar o complexo, muitas vezes, em poucas palavras, em coisas simples. Então, tem que olhar para a jornada pensando justamente nesse ponto de ser compreendido. Então, o primeiro aqui é ser encontrado e o segundo é ser compreendido. E tem uma tática legal para ser compreendido. Às vezes, você está há tanto tempo no seu negócio que você, para explicar ele melhor, coloque ele para alguém que nunca viu sua marca. Eu tenho uma tática bem legal que é mostrar para minha mãe, ou para minha tia, ou para algum parente, alguma criança, sobre o que eu estou oferecendo. Se essa pessoa que nunca viu sua marca ou não sabe de nada do que você está falando, compreendeu, você está no caminho certo. Você passou a mensagem de forma clara. Exato. Você falou o que faz, para quem faz, como que eles vão te encontrar. E essa é a mensagem verdadeira que você tem que falar, não é colocar complicações para passar uma única mensagem. Legal. Só que esse, Aline, é o ponto 2, que é o ser compreendido. Porém, só de ser compreendido significa que vai avançar? A pessoa, compreendi, eu sei o que você vende, eu entendi a sua proposta. Não significa que a pessoa vai avançar. E aí existe aqui um terceiro pilar nesse funil, que é a geração de confiança. Hoje, a gente sabe que o mercado, vários nichos estão cada vez mais concorridos. Então, como a barreira de entrada de certos negócios vão diminuindo, a gente vai tendo mais concorrente, mais empresas surgindo, o que é muito bom, né? Para o empreendedorismo brasileiro, isso é muito bom. Porém, em contrapartida, muitos não fazem um dever de casa básico de organização dessas informações para gerar mais confiança. E aí, existem várias estratégias, mas uma delas é você, empresário, não falar pelo seu negócio, e sim o seu cliente falar. Quando o cliente fala pelo seu negócio, que aí é o chamado prova social, a gente tem, por exemplo, um grande ponto de confiança. Então aqui não é somente olhar para a estrutura de marketing, olhar para a estrutura de venda, processos comerciais, mas também olhar para dentro de casa, olhar para a tua operação e pegar os melhores clientes para falar do teu negócio. E aí a gente sabe que, por exemplo, quando a gente fala do Reclame Aqui, que hoje no Brasil é a principal plataforma de reclamações, a gente precisa olhar muito bem para o Reclame Aqui, precisa olhar muito bem para os reviews que acontecem, seja no Google, seja comentários no Facebook, no Instagram, em qualquer lugar, ou ao vivo, presencial no seu negócio. Então, é preciso pegar esses pontos de atrito que eventualmente acontecem, as fricções,
Porque vai ter cliente ruim, vai ter cliente que reclama em qualquer negócio. Se o seu negócio ainda não tem, significa que não cresceu o suficiente. Porque uma hora vai ter quem não agradou. Isso vai acontecer, não tem como. Só que eu preciso ouvir esse que não foi agradado para que eu possa mudar ou evitar esse ponto que aconteceu em toda a minha operação e todo o meu posicionamento. Então aqui esse ponto 3 de gerar confiança é extremamente importante para que o usuário, a pessoa que está ali, achou o teu negócio, entendeu o que você está oferecendo no teu posicionamento, mas só de entender não significa que gerou a confiança necessária, né, Aline? Exatamente. E o ponto 4, etapa 4, Gabriel, abrir a conversa. O que é isso? Significa, na prática, gerar lead. Então, seu negócio gerou confiança, a pessoa está no momento de compra, aí o próximo passo é abrir conversa, o próximo passo é uma ligação. Aqui a gente chamou de abrir conversa, que é justamente o ponto central aqui de mensagens, né, que está tendo mais conversões hoje no Brasil, mas significa que, você gerou a confiança necessária para a pessoa dar esse próximo passo de evoluir e entender mais das suas soluções, entender mais daquilo que você está oferecendo. E aí, de novo, aqui merece o ponto de atenção que nós falamos, que é em relação a deixar minimamente ok, não vou dizer perfeito, ok o teu processo comercial. Porque a pessoa passou pelo ponto número 1, passou pelo ponto número 2, passou pelo ponto número 3, que é crítico, que muitas vezes a gente perde aí essa demanda, que é a geração dessa confiança. O ponto número 4, basicamente assim, Aline, já está dentro de casa. A pessoa já colocou as informações, ou ela já chamou no WhatsApp, ou ela já tentou uma ligação, ou já chegou lá no seu PDV. Então não dá para perder, porque eu já gastei energia e dinheiro nesses 3 pontos iniciais. E já perdeu um monte de gente nessa etapa do funil, né? Exato. Muita gente não chegou até aqui. Começou com o topo do funil cheio e não chegou até aqui. Exato. E nessa etapa de conversa é gerar menos fricção possível. O que essa pessoa está te passando de mensagem? O que ela está querendo? E aí a gente vai para a última etapa, né? Converter com o processo. Exato. E aí, além de converter com o processo, existe também uma palavra meio feia de falar, que é o omnichannel, né? Ou seja, as empresas precisam cuidar também, Aline, desse posicionamento em vários lugares. Então, eventualmente, sua empresa, por exemplo, tem um podcast, tem uma estrutura de gravação de conteúdo. Ah, mas dá muito trabalho. Sim, dá muito trabalho. Só que se você está fazendo e seu concorrente não está fazendo, já é um diferencial. Para quê? Para gerar a confiança necessária, para gerar mais exposição do teu negócio de forma estratégica, porque o conteúdo ele filtra. Se tem um bom investimento em bons conteúdos, ele vai filtrar o cliente que você quer, aquele que tem maior nível de consciência, e muitas vezes tem que colocar essa energia também de educar o mercado. Às vezes, não está chegando cliente bom para o meu negócio. Muitas vezes é porque o posicionamento da empresa não está bom também. Exatamente. E aí você está se alinhando com o cliente ruim porque o seu posicionamento está ruim também. Essa é a realidade. E claro, entenda como cliente bom e cliente ruim os parâmetros necessários do teu negócio. Para você pode ser que um cliente aqui seja ruim, para outro negócio seja bom, e aí cada empresa tem o seu filtro, né? Só que esse omnichannel, Aline, ele é extremamente importante para a geração desse impacto de marca / confiança e para que a empresa possa, de fato, fazendo esse mínimo em cada canal, e quanto mais ponto de contato tiver, melhor, no final do dia gerar mais conversão, gerar mais receita. E por que eu estou falando do omnichannel? Porque às vezes a empresa está fazendo muito bem a parte de site, Google. O Google Meu Negócio está muito bom, está com boas fotos, está bem configurado, mas o Instagram ele está jogado, completamente jogado. Não adianta fazer uma coisa perfeita e o Instagram não está bem feito, por exemplo. Tem que estar pelo menos ok. E aí, uma objeção que certamente você já ouviu, Aline, é: mas o meu cliente ele não vai para o Instagram. Será que não? Hoje em dia, será que não? Será que não acessa o Instagram? Você pode ter razão numa coisa: o seu cliente não toma decisão no Instagram, mas que ele pode ser influenciado, sem sombra de dúvidas. Na maioria dos casos é, inclusive, influenciado. E às vezes não significa que ele entrou pelo Instagram primeiro para passar no teu processo comercial. Pode ser que ele já esteja no processo comercial e ele clique no Instagram só para ver se está tudo certo, só para pegar alguma coisa ali. E aí esse impacto, se ele for negativo, a gente quebra aqui o pilar número 3, que é o pilar de confiança.
E confiança, uma vez perdida, é difícil recuperar, né? É muito difícil. E é por isso que esse novo funil não é um processo linear, ele é híbrido, né? O nosso cliente, o nosso lead, ele pode passar por várias etapas desse funil aqui, só que cada uma delas tem que trabalhar para que todas consigam fazer com que esse cliente tome a decisão juntas. Não adianta a gente ter o topo do funil bem estabelecido, ou que a gente tenha só a etapa de geração de confiança bem delimitada, ou só a mensagem dos vendedores ali, onde vão mandar a mensagem, estão coerentes, se tudo isso não vira um escopo unificado e o cliente tenha certeza que aquela é a empresa que ele quer fazer a parceria. A grande realidade é que as pessoas não podem ter aquela sensação que quando ela está conversando com marketing é uma coisa, com comercial é uma coisa, depois que entra é uma outra coisa. Tem que ser uma coisa só, né? Porque é uma empresa só. Então essa quebra, muitas vezes que gera uma expectativa não tão boa, né? Uma percepção sobre a empresa não tão boa, a gente tem que evitar ao máximo, né? E aí, falando de inteligência artificial, que foi a pauta aqui também que nós levantamos, é importante que ela não traga essa percepção negativa para as pessoas, que está quebrando um processo de atendimento, está quebrando um processo operacional. Então é importante que a inteligência artificial, por exemplo, ela entenda muito bem o contexto do seu negócio. Então, o que você vende, o seu histórico, o que é permitido, o que não é, qual que é o posicionamento, manual da marca, manual de comunicação. E aí tudo isso que eu estou falando aqui é contexto. E contexto, primeiro, tem que olhar para dentro de casa, organizar esse contexto, verificar se a estratégia está coerente de fato. Exato. Se a estratégia de comunicação, posicionamento do seu negócio, ele está coerente, faz sentido. Fazendo sentido, aí é colocar IA para potencializar aquilo que dá para ser potencializado, que não vai ser tudo. Ainda não, pode ser que daqui a pouco seja, e está tudo certo. Mas eu acho que um diferencial que vai começar a acontecer, eu já estou vendo acontecer, Aline, mas eu acho que vai ser ainda maior daqui a um tempo, as empresas estão usando todas, ou todo o processo está sendo via AI, e aquele que estiver usando o humano vai ser o diferencial. Hoje a gente fala ainda que o diferencial é a inteligência artificial, mas eu acho que daqui a pouco o diferencial vai ser ter uma pessoa atendendo, ter uma pessoa fazendo o processo ali operacional, por exemplo, que está automatizado, porque no final do dia as pessoas, elas compram de pessoas, né, e não tem como, assim, pessoas têm a humanização, a emoção, que faz muito parte também da tomada de decisão e do processo de venda como um todo, né? Exatamente, vira um ciclo, né? Eu tenho uma dica sobre essa parte do processo. Faça um cliente oculto na sua empresa. Imagine que você é um lead que você quer comprar da sua empresa. A gente achou alguns problemas nisso aí, hein? Nossa, isso! Quando a gente faz isso e a gente traz as empresas para poder olharem de dentro para fora, de fora para dentro, elas começam a identificar gargalos muito gigantes que tem ali dentro. Então faça esse exercício. Entre na sua empresa por todos os canais e veja. Vai até o final, vai até a conversão, vai até o atendente. Ou coloque alguém para comprar na sua empresa e mostre algum problema. Vê como que é o suporte. Se a marca, se o que a sua empresa está entregando é realmente o posicionamento que você quer para ela. Faça esse teste e conta pra gente. E uma dica aqui, não faça esse teste com o seu próprio telefone. Pega um outro telefone, porque você é o dono da empresa. Pega um outro telefone e aí entra no processo comercial, vira lead. Primeiro passe pelo site. Tente ter a mente de principiante, conforme eu falei aqui agora há pouco. Então você não conhece sobre o seu negócio. Eu sei que é difícil, mas tente fazer esse exercício. E aí entre pelo site, verifique se está corretas as informações, vira lead, entra no processo comercial, para que você possa ir coletando os pontos cegos dessa jornada. E se certamente você vai encontrar 3, 4, 5 pontos cegos. Tenho certeza que vai encontrar. Anote esses pontos cegos, elenque quais são os mais críticos na sua visão e coloque como plano de ação para o seu marketing, para o seu comercial, melhorar esses pontos cegos. E isso é um ciclo que todos deveriam, Aline, de tempo em tempo, fazer. Esse lead oculto, esse cliente oculto. Porque a gente tem essa tendência de ficar numa bolha, de achar que está tudo certo, ou muitas vezes nem olhar. É o problema de omitir, muitas vezes, a informação, omitir que, não, está tudo certo. E não está tudo certo. E aí, continuamente, fazer esse processo de revisão de estrutura faz com que
você esteja sempre melhorando o seu posicionamento como um todo e, por consequência, não perdendo dinheiro. Certamente, você que está ouvindo aqui não quer perder dinheiro. Então, o dinheiro mora aí, em você fazer esse bom trabalho, esse para casa no seu negócio. Pessoal, vamos fazer um checklist do conteúdo de hoje e a gente colocou aqui até num slide para vocês acompanharem com a gente. Mas o primeiro ponto é: a sua empresa é fácil de entender? O seu produto é fácil de entender? Você não está complicando ele? Eu acho que esse é o principal ponto que a gente tem que colocar aqui em pauta. Segundo ponto, nossa proposta sai em minutos ou em dias? Revise o processo comercial. Ninguém que está pronto para comprar, tem interesse, criou valor na sua marca, está ali, mandou mensagem, vai esperar dias para comprar de você. Se ele está pronto para comprar, esteja pronto para entregar. Esse é um ponto principal que a gente tem que colocar no checklist. A IA está economizando o tempo real da equipe? Ou vocês estão criando uma estrutura que não vão utilizar? Estão criando coisas que nunca vão usar? A IA tem que ser usada como motor e não como piloto. Pense que a estratégia é do dono da empresa. A equipe sempre tem que direcionar a estratégia e a IA vai criar escala sobre isso. Nosso posicionamento é nítido ou genérico? A gente sabe que na era da IA, tudo que está genérico a gente já está expulsando da mente. O que vocês têm de proposta única de valor? Qual é o posicionamento da sua empresa? Como que você entrega seu produto ou serviço? Você comunica diretamente para o seu cliente? E por último, medimos lucro ou vaidade? Hoje, se a gente olhar só para impressão, só para clique, a gente não está vendo, no fim das contas, o lucro que a gente quer ver. A última linha do DRE é o que conta quando a gente tem uma empresa que a gente quer levar o faturamento para casa, para a nossa família e para os nossos sonhos. Revise esse checklist, veja se você está com todos eles na sua empresa, coloque eles para os seus sócios, para os seus investidores, para os seus funcionários e faça disso uma rotina diária no seu negócio. E para a gente encerrar o bloco de hoje, sobre tudo que a gente falou, o problema de 2026 não é mais ser visto, o problema é ser escolhido, não é mesmo, Soares? Exatamente isso, Aline. E uma provocação para você que está assistindo: não deixe para depois. Esse checklist que foi passado, essas provocações que nós colocamos aqui, pegue agora a sua agenda e coloque um bloco de 30 minutos para você verificar a estrutura da sua empresa. E verifique também o quão você está com uma cultura já de utilizar a inteligência artificial no seu negócio. Mas não só aplicando nessas otimizações locais que nós falamos aqui, mas também quanto que isso está impactando ou pode impactar na sua receita global e na tua produtividade. Então não deixe para depois, faça isso agora, separe agendas estratégicas para você, como dono do negócio, estar aumentando o seu resultado e, portanto, também impactando na cultura do seu time, porque no final do dia, não adianta cobrar do time aquilo que a gente não faz. Exato. Não adianta falar com o time para eles estudarem inteligência artificial, para atenderem melhor, se a gente não está com as melhores técnicas como dono do negócio. Então, faça esse para casa para que você possa sair daqui na próxima semana, já ter um resultado prático no seu negócio e usar, obviamente, a inteligência artificial, não como muleta, mas para potencializar a estratégia do seu negócio que foi criada por você, empresário. Até o próximo episódio.